Documento 04 Artboard, nós temos 3 artboards. Então vamos entender como a gente pode mudar a posição dele na área de trabalho, o tamanho, como que a gente cria novos artboards, exclui artboards e como que a gente renomeia os artboards. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir o modo de edição dos artboards. Então eu vou pegar a seta preta, vou clicar aqui na área vazia para me certificar que nada está selecionado. A janela de propriedades exibe para mim No Selection, e aí a gente pode abrir o modo de edição de artboards ou clicando aqui no ícone do artboard na barra de ferramentas aqui embaixo, e como a gente pode ver aqui, o atalho é Shift O. Podemos fazer das duas formas. Eu vou clicar aqui. Então eu sei que eu abri o modo de edição de artboards porque a propriedade agora exibe artboard, o artboard aparece selecionado, né? Então é importante entender que o que está selecionado é este quadrado branco que tem o meu desenho do peixe. Então não estou editando o desenho nesse momento, né? Então se eu clicar em mover, eu vou mover o artboard e o desenho junto, porque está selecionado aqui. Mover artwork com artboard, quer dizer, o desenho, né, o Illustrator chama de artwork. Se eu clicar aqui, esse aqui está selecionado, eu posso mover. Eu vou clicar Command menos no PC, Ctrl menos, para diminuir o zoom e ter um pouco mais de espaço aqui para trabalhar. Então, se eu aumentar aqui, eu aumento o tamanho do artboard. Aqui eu aumento também o tamanho, modifico aqui o formato. E sempre lembrando, se eu clicar aqui e quiser um tamanho específico, né, por exemplo, 300 por 300 milímetros, né, 30 por 30 centímetros, aí eu tenho que vir na janela de propriedades, onde está aqui a propriedade artboard, na aba de transformação, e aqui WH, que é Width Height, eu digito, por exemplo, 300, e aqui também 300. São milímetros, porque este documento, a unidade de medida dele é milímetro. Eu vou sair do modo de edição dos artboards. Para fazer isso basta eu clicar novamente na seta preta, que daí a seta preta que permite que eu edite o objeto, como vimos no tutorial da seta preta e da seta branca. E aqui, quando eu estou com o documento sem nenhuma seleção, eu defino aqui nenhuma seleção, documento, a unidade de medida, no meu caso aqui está em milímetros. Vou voltar para o modo de edição dos artboards, também pode ser até por aqui, né? Nenhuma seleção, documento, milímetros. Se eu clicar em Edit Artboards, eu abro o modo de edição da mesma forma que eu abri agora há pouco, clicando no Shift O. Então, se eu clicar aqui, também posso vir aqui e determinar um tamanho específico em milímetros. 180 milímetros por 300 milímetros. E aqui o contrário, 300 milímetros de altura por 180 milímetros de altura, perdão, 300 de largura. Então, dessa forma, né, aqui clicando na barra de espaço eu movo, né, segurando a barra de espaço eu consigo mover toda a minha visualização. E se eu quiser criar um novo artboard, ou eu clico no artboard existente, venho aqui nesse sinal de mais, e ele duplica um artboard de mesmo formato. Se eu quiser excluir, eu clico na lixeira ou na tecla Delete. E se eu quiser criar um artboard sem a referência de um artboard existente, eu venho aqui e construo, como se eu estivesse construindo uma forma qualquer. Eu construo um artboard. Aqui eu digito o tamanho dele que eu quero em milímetros, ou venho no preset, onde já tem uma série de pré-definições. Por exemplo, se você quer fazer um artboard no formato de um dispositivo móvel, ele tem até inclusive dividido aqui pelo produto, né? O iPhone, ou por exemplo, um material de impressão também no formato A4, A3, ele já coloca no formato pra gente. Aí se eu quiser excluir, eu clico aqui. E para mudar o nome desses artboards, eu clico aqui e venho aqui em Artboard Name. Por exemplo, tá Fish, vou colocar peixe. Aí aqui, Robot, vou pôr todos em português, robô. Sempre aperto o Enter para confirmar a mudança do nome. E aqui pirâmide. E assim eu mudo o tamanho, formato, né, e o nome dos artboards. E a posição deles também.
E para sair, clico no Exit aqui ou na seta preta.